Para você que chegou agora, o nosso tema é doença renal crônica. E está aqui conosco o doutor Eli Nogueira da Silva, nefrologista. Doutor Eli, no outro bloco a gente estava falando da importância das pessoas que têm diabetes e hipertensão de procurar um nefrologista. Mas não é só um nefrologista, né, doutor Eli? Não, perfeitamente. Eu acho que o clínico geral, principalmente, colegas trabalham no PSF, né, Programa de Saúde da Família. Também o cardiologista, que ele envolve muito com pacientes hipertensos, ele trata hipertensos, apesar que o nefrologista tem uma especialização nesta área, mas existe ainda essa cultura dos pacientes hipertensos procurar o cardiologista. É claro também que tem que procurar, porque a hipertensão atinge o coração e os rins. Na verdade, a hipertensão afeta coração e rim. E é a doença principal responsável pela perda dos rins é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, conforme citamos anteriormente. Agora, os colegas também têm que ter essa atenção, né, em pedir a depuração de creatinina de 24 horas. É um exame simples de ser realizado. E um simples exame de urina também. Se for detectado, pedir, né? Se for detectado uma perda de proteína na urina, chamado microalbuminúria, até outro exame pode ser feito, microalbuminúria na urina. Mas o próprio exame comum de urina, o EAS, né? Elementos anormais e figurados no sangue. Já podem dar sinais. Exatamente, uma perda de proteína ou um sangramento nessa urina. Aí vamos saber se o sangramento é secundário, ele é alto ou baixo. O que é alto? Se é renal. Aí é um exame realizado, chama dismorfismo eritrocitário, que vai ver se a hemácia está deformada. Porque ela se deforma, ao passar no interior dos rins, nas estruturas renais, ela se deforma. E ela cai lá na bexiga já deformada. Se ela está redondinha, normal, o sangramento é do ureter, por cálculo renal, ou da própria bexiga, por um tumor vesical de bexiga, um tumor, né? Um pólipo de bexiga e outras causas aí. Né? Ou até a infecção urinária, a cistite crônica, que é muito comum em mulheres, inclusive, né? Vida sexual ativa, ela tem realmente, frequentemente, cistites crônicas, que pode levar ao sangramento. Isso tem que ser observado também. Sim, mas é o simples exame de urina, o ES. E como que faz a gente, assim, por exemplo, a pessoa está lá em casa, sentado, como ela faz para saber que está com um problema renal? Como que faz para detectar isso? Esse é um grande problema. E para você ter ideia, o primeiro sinal de doença renal crônica, ele confunde-se com a própria doença que causou essa incidência de doença renal crônica. Então, o primeiro sinal, ele só é detectado na fase final da perda dos rins. Esse é o problema. Porque o paciente, quando está na fase 5 da doença renal, fase 4, 5, alguns 3, porque temos 5 fases, né? Grau de doença renal crônica, né? Certo. Grau 1 ou grau 5. Tá, a gente pode ele enche os olhos pela manhã, há um edema de membro inferior, mas principalmente hipertensão arterial. Certo. Só que os sintomas mais frequentes e mais específicos da doença renal crônica, já na fase final de perda dos rins. É por isso que tem que detectar antes. E o primeiro sinal de uma doença renal crônica são 2, na minha concepção. Hipertensão arterial principalmente, ou um sangramento na urina que tem que ser investigado, ou uma perda de proteína na urina. Certo. Então, assim, para detectar é um pouco difícil, né? Então, existem assim, alguns sintomas que nos ajudam a perceber? Tem alguma principal, as principais causas, por exemplo? Na evolução da doença, que ela vai do grau 1 e vai evoluindo, perdendo os rins ao longo dos anos. Certo. Né? Tem paciente que demora 10, 15, 20, até 30 anos a perder seus rins. E alguns nem sabem disso, E outra coisa, há uma perda progressiva com a idade, né? O idoso, principalmente, nós perdemos função renal a cada 10 anos. Então, o idoso tem que ficar atento também. Nossa, mas os sintomas... A cada 10 anos da nossa vida a gente vai perdendo? Isso a partir de alguma idade? Ao longo dos anos. Ou geralmente, não, desde que a gente nasce vai perdendo, né? Para a gente deixar específico. Na terceira idade, geralmente, então, é uma perda mais acentuada. Certo. E tem que ser... Mas assim, você tem uma sobrevida de rim, como nós seres humanos temos sobrevida até 120 anos, somos programados para isso, mas a vida moderna, assim, as epidemias, o que acontece hoje no planeta, estilo de vida, a sociedade moderna, essa sobrevida hoje, assim, pela medicina, ela elevou-se. Mas pela vida natural das pessoas, ela tem tido problemas socioecológicos, socioeconômicos e culturais, né? Então tem prejudicado a sobrevida das pessoas. Mas a gente acabou não chegando assim ao ponto ainda.
Então, quais são as principais causas? Porque, como o senhor disse, para detectar, a gente acaba detectando quando os rins já está quase parando de funcionar. Esse a não sintoma... ser que a pessoa detecte isso antes, por algum motivo. O sintoma é laboratorial, certo. Tá? Porque o paciente só vai ter sintomas específicos de uma doença renal crônica na sua fase final de perda dos rins. Agora, o primeiro sinal é hipertensão arterial. Certo, como o senhor disse. Se a hipertensão não é genética, ela é secundária. Secundária aqui, a doença renal. A doença renal. Então, a hipertensão é o principal sintoma. Agora, especificamente, é só na fase final da perda dos rins. E como você detecta isso até precocemente, ficar mais vigilante? Com um simples exame, creatinina de sangue na urina, depuração de creatinina de 24 horas e um exame de urina para detectar se tem perda de proteína ou sangue na urina. E quais as principais causas que levam uma pessoa a ter problema renal, além do estilo de vida hoje? Ou especificamente o estilo de vida? A não ser isso, eu já disse da questão da hipertensão, hoje nós temos causas detectadas que somam-se, na verdade. Certo. Né? Mas principalmente, eu falei que diversas vezes, é bom que eu falo bastante. Certo, para as pessoas que são hipertensas terem as pessoas vão ficar ligadas nessa questão. Hipertensão arterial é a principal e diabetes mellitus. Mas tem fatores também agora que têm sido investigados, que é a obesidade, tá? O sobrepeso e obesidade, a mórbida principalmente, mas a obesidade chama atenção. Fatores adquiridos, como tabagismo associado à obesidade. Você tem fatores alimentares, né? Uso excessivo de sal. Hoje, infelizmente, pessoas têm hábito de pegar sal e pôr na boca. Na boca, Nós temos aí problemas também, pacientes com problemas metabólicos, litíase renal frequente, eliminação de cálculos frequentes, tem que ser estudado os seus rins, né? É o problema metabólico da relação ao cálcio, excreção e secreção do cálcio, da eliminação desse cálcio, reabsorção desse cálcio nos rins. É importante investigar mais profundamente por que produz cálcio. Por que produz. Então, é muito extensa, né? Mas essas são as que as pessoas mais principais, as mais importantes são esses sinais. E para diagnosticar são os dois exames a princípio, né? Laboratorialmente, creatinina, medir creatinina no sangue, um simples exame de sangue. Aliás, hoje até você faz depuração secundária, tem um cálculo que é feito, nem precisa coletar a urina em 24 horas. Você retira-se o sangue do paciente, coleta-se o sangue do paciente. É mais rápido então, né? Você coloca numa fórmula. E através dessa fórmula, peso, idade e o exame da creatinina no sangue, você já calcula mais ou menos Mas esse exame, a filtração todos renal. Os lugares a gente faz esse exame? A filtração renal é a depuração de creatinina de 24 horas. Certo. Perfeito? Mas você pode, com o exame de sangue, só com creatinina no sangue, o laboratório calcula automaticamente a depuração de creatinina. Certo. Né? Gente, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta.